Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver uma questão da prova da Unicamp, da Olimpíada de Matemática da Unicamp. É uma questão de 2024, primeira fase, nível beta, questão número 2. Bom, a gente vai trabalhar tanto aqui, resolvendo, quanto no software do GeoGebra, como ele mesmo vai indicar. Então a gente vai tentar resolver tanto usando matemática aqui, quanto pela nossa construção de um objeto no software, beleza? Então vamos lá. Fala o seguinte: nesta questão é altamente recomendável que você utilize ferramentas como o GeoGebra, beleza? Estamos acostumados a representar o plano com duas coordenadas, x e y, e a descrever curvas no plano como soluções de equações. Na figura 1, vemos três curvas no plano, desenhadas com o GeoGebra. Repare que ao dizermos que a reta verde é definida, ou determinada, pela equação y igual a 2x mais 1, estamos dizendo duas coisas. Todos os pontos desta reta satisfazem esta equação. Todos os pontos que satisfazem esta equação estão na reta, ou seja, pontos que não estão na reta não satisfazem a equação. Então, a gente tem aqui a figura, e ele define quais são as equações. Assim como um ponto no plano é representado por um par de coordenadas x, y, um ponto no espaço é representado por uma tripla x, y, z. Em geral, o plano x, y contém a superfície da sua mesa e atribuímos a coordenadas z à altura. Assim como no plano, onde uma equação de primeiro ou segundo grau em x e y define, em geral, uma curva, no espaço, uma equação de primeiro ou segundo grau em x, y, z define uma superfície. Uma maneira de visualizar tais superfícies é intersectá-las por planos simples, como aqueles onde sua uma coordenada é constante, por exemplo, y igual a 1 ou z igual a 1 sobre 2, ou meio. Seja S, então a gente vai para as questões mesmo agora. Seja S a superfície no espaço definida pela equação z igual a y ao quadrado, considere a interseção de S com o plano P1, definido pela equação y igual a menos 1. Obtemos com isso uma curva C1, igual a P1 interseção S. Descreva com palavras esta curva. Bom, a gente poderia já ir lá para o nosso software, mas... Deixa eu tirar aqui rapidinho, escrever. Vamos trabalhar aqui com essas duas informações que ele nos deu. Vou trabalhar aqui mesmo, vamos ver se dá certinho. Bom, ele fala que a equação S, nosso plano S, deixa eu trocar aqui, tá um pouquinho menor. Ele é definido por z igual a y ao quadrado, e ele fala que a interseção de S com o nosso plano P1, que é dado por y igual a menos 1, isso aqui é igual a C1. Beleza. Bom, como que a gente vai achar essa interseção? É só a gente substituir em S, já que a gente tem o nosso y, quanto que vai dar o nosso z. Vai ser menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Bom, isso que significa z igual a 1. Z igual a 1 significa que é uma reta onde o nosso y vai ser menos 1 no espaço tridimensional. Então, vou desenhar aqui, mais ou menos, como seria essa representação. A gente vai ver no GeoGebra agora. Mas se a gente não fosse usar o GeoGebra para ver, será que a gente conseguiria utilizar só o nosso desenho aqui para identificar? X. Bom, a gente vai ter... Não tá em preto. Nosso y igual a menos 1. E nosso z igual a 1. Como o x não foi escrito, não foi falado nada sobre x, o x permanece constante sempre. Então, ele vai ser sempre paralelo
a nossa reta. Então, o eixo x vai estar sempre paralelo. Então, a única coisa que vai mudar nessa reta vai ser o valor de x. O valor de y e de z vai permanecer igual, porque é o que a gente já encontrou aqui. O y igual a menos 1 e o z igual a 1. Então, basicamente, se a gente fosse aqui traçar no plano, como a gente vai ver daqui a pouco, essa aqui seria a nossa reta. Então, independente do ponto aqui, se você pegar esse ponto aqui, vai dar um x aqui, né? O nosso... aqui, ó. Nosso y aqui. O y vai ser igual, vai ser sempre 1. O nosso z também. A única coisa que muda vai ser o posicionamento do x, que é paralelo à nossa reta aqui que a gente acabou de achar. Então, essa seria a definição. A curva que obtemos com a interseção dos dois planos é equivalente a uma reta. Como é constante tanto em z e y, com os valores z igual a 1 e, melhor, y igual a menos 1 e z igual a 1, variando apenas com o passar do eixo x, que é paralelo a essa reta. Seria essa mais ou menos a definição. Então, agora eu vou trocar aqui, a gente vai ver a representação no GeoGebra. Fala pessoal, então aqui ó, na nossa letra A, eu já coloquei a nossa superfície S aqui. Então, coloquei como S, z igual a y quadrado. Essa vai ser a figura da nossa superfície S. Então, e ele pede a interseção dela com o nosso P1, que é dado por y igual a menos 1. Aqui está o nosso plano, está a interseção aqui. Podemos ver aqui, se a gente colocar a reta x igual a x, 1, x e menos 1, que é o nosso y igual a menos 1, e 1, nós vamos ter a reta aqui, ó. Olha lá. A reta passando exatamente pela interseção. Então, a nossa interseção é dada pela reta x, menos 1 e 1. Então, essa é a nossa questão A. Beleza, vamos para a letra B. A gente acabou de ver a representação da A no GeoGebra, vamos resolver a B. Vou apagar aqui, vou utilizar aqui mesmo. Consideramos a mesma superfície S, mas agora consideramos o plano P2, determinado pela equação x igual a 1. E a curva C2, determinada pela interseção C2 igual a P2 interseção S. Descrevo com palavras a curva C2. Beleza. Então, agora a gente vai ter tanto o nosso S dado por z igual a x ao quadrado, quanto o nosso P2 agora dado por x igual a 1. Bom, se a gente fosse imaginar o nosso plano tridimensional, nosso plano espacial, quando a gente estabelece que o nosso plano é definido por uma reta, nesse caso o nosso P2 definido pela reta x igual a 1, seria como se nós estivéssemos olhando apenas para o plano definido por z, ou melhor, definido por y e z. Uma representação das nossas coordenadas, como ele mesmo disse, essa tripla, onde dá x, y, z, seria igual a 1, já que não vai variar mais. A gente igualou o x igual a 1, o y e o nosso z. Só que a gente já tem o valor de z. O valor de z é dado por y ao quadrado. O que isso quer dizer? Que simplesmente a gente está vendo a nossa equação por uma visão só, uma visão bidimensional.
como a nossa equação é z igual a y ao quadrado, o valor da nossa equação, essa equação ela pode ser representada por uma parábola, onde aqui, vamos colocar bonitinho, aqui seria z, aqui seria y. Vou botar azul, só para ficar diferente. Seria essa parábola, mais ou menos, aqui. Só no plano. Visualizando aqui o nosso plano P2. A superfície S, ela está de lado. Mas como a gente não vai variar o nosso x, é como se a gente observasse ela de frente assim. A gente vai ver isso no GeoGebra e vai ficar um pouco mais claro você pensar isso. Mas ele pede para descrever a curva C2. Basicamente, a curva C2 é uma equação dada pela superfície S, sendo vista apenas pelo plano P2. Qual é essa interseção? Essa interseção é equivalente a z igual a y ao quadrado. Resolvendo aqui, seria uma parábola. Então, acabaria a nossa questão. A gente resolveria a nossa letra B. Então, a gente vai ver agora a representação do GeoGebra. Na nossa letra B, a gente continua com a nossa superfície S, só que agora ele coloca o nosso plano P2. O plano P2 é definido pela reta o plano x igual a 1. Então, aqui está o nosso plano. Olha aqui, a nossa interseção é dada por uma parábola, realmente. Aqui a gente pode colocar a nossa representação de parábola com x igual a 1. O nosso y a gente deixa como y. E o nosso z a gente pode colocar como y ao quadrado. Olha lá. Então, está representado aqui no nosso plano P2 a nossa função, né? Uma parábola. Então, a interseção desses dois planos, dessas duas superfícies, é equivalente a uma parábola, dada por aquela equação x é igual a y ao quadrado, e a nossa parábola, no final das contas, são que ele chama de tripla, né? Uma coordenada. Então é isso. Considere agora a interseção da superfície S com os planos P3, P4 e P5, definidos respectivamente pelas equações z igual a 1, a menos 1, z igual a 1 e z igual a 0. Descreva com palavras cada uma destas três interseções. Vamos lá. Se nosso S, a gente já sabe, z igual a y ao quadrado. Só que agora a gente vai estar modificando apenas o z, beleza? Independente é que o nosso x vai crescer, o nosso x vai diminuir, o nosso x vai estar alterando. Mas não é ele com que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando aqui com z e com y. Então vamos dar atenção a essas duas variáveis, beleza? Então, quando o z, vou botar aqui, então seria x, o x está variando, o nosso y e o nosso z, onde a gente vai encontrar os y a partir do z. Então, vamos botar aqui, ó, nosso y, nosso z. Fazer essa tabelinha aqui. Quando z é igual a 0, o y também vai ser igual a 0. Quando o nosso z é igual a 1, então o nosso y vai ser igual a 1. E quando o z é igual a menos 1? Aqui fica a questão, seria raiz de menos 1. Só que raiz de menos 1, no nosso plano, onde é representado números reais, a gente não pode encontrar esse valor. Ou seja, será que essa interseção é válida? A gente pode encontrar essa interseção? Não. Então, a gente já vai começando a ter aqui as nossas respostas. Para esse valor aqui, quando z é igual a menos 1, ou seja, quando x igual a raiz de menos 1, perdão, falei igual não, x, raiz de menos 1 e menos 1,
Isso representa algo que não existe interseção. Então é vazio. Esse daqui... Ah, perdão. Fiz uma coisa errada. Ainda bem que eu fui ver agora aqui. A gente resolveu, ó, quando z é igual a 1, ele é raiz de 1. Então, o nosso valor, os valores possíveis de y é igual a mais ou menos 1. Então, são dois possíveis valores. Isso aqui também impacta a nossa resolução. Por quê? Quando x, aqui a gente vai ter x, y igual a 0, z igual a 0, a gente sabe que só vai ter uma reta passando por esses valores. Então, a gente fala aqui que vai ser essa interseção, vai ser apenas uma reta. Só que olha isso aqui que interessante. A gente vai ter tanto x mais 1 e o nosso x igual a menos 1. Então, na verdade, vou botar aqui para baixo, são duas retas. E além do mais, são duas retas paralelas. Ah, mas como eu vou saber disso? Ó, vamos aqui representar nosso x não vai variar, y igual a 1 e o z igual a 1. Então vai estar mais ou menos aqui. E o nosso z igual a 1, y igual a menos 1. Então a gente vai ter tanto uma reta para cá, quanto uma reta para cá. Então isso é paralelo. Então a gente resolve aqui a nossa letra C. A gente vai ver agora a nossa representação no GeoGebra. Na nossa letra C, ele fala que a nossa superfície S, ela tem interseção com três planos. Plano z igual a 1, nosso plano z igual a 0 e o nosso plano z igual a menos 1. Aqui a gente consegue ver já a interseção delas. Para deixar um pouco mais visível, a gente pode colocar as retas, que é como a gente tinha visto no vídeo, o nosso x menos 1, não, bota aqui 1 e 1, a nossa reta x menos 1 e 1, a nossa reta x, 0 e 0, e a gente, para representar que ela não existe, ela, nesse plano aqui ela não está presente, a gente pode colocar a nossa reta x, abre aqui no nosso teclado, menos 1, foi menos 1, a raiz aqui disso, tem que escrever aqui de novo, raiz de menos 1 e o nosso y igual a realmente menos 1. Ele mesmo, no GeoGebra, ele percebe que essa reta não existe, tanto que ele coloca um ponto de interrogação, então é vazio. E é interessante a gente perceber que tanto a nossa reta, as nossas retas x, 1, 1 e x menos 1, 1, elas são paralelas. Então, já que ele pede para a gente descrever o que acontece, né? Ele pede para falar quais são essas três retas, a gente fala que uma é literalmente o eixo x, aí as outras duas, elas são paralelas e a gente define aí as nossas retas. Então, é isso. Valeu. Voltando agora, nossa letra D. Considere o cilindro ao redor do eixo y ilustrado pela figura 2. Então tá aqui. Cilindro ao redor do eixo y. Encontre uma equação que determine esse cilindro. Um cilindro que varia o nosso y e a gente tem o z e o y, o x constante. Então vamos lá. Bom, a equação, como dito, o y não varia. Então, não, perdão. O y varia, mas o z e o x não variam. Então,
É como se a gente pegasse aqui um y qualquer e construísse um plano olhando de frente esse cilindro, nós veríamos qual figura? Que é o nosso eixo Z, nosso eixo para cá, né? Nosso Z e o X, nós veríamos simplesmente a figura de uma circunferência. Qual é a equação? Deixa eu só consertar aqui. A equação da circunferência. Nesse caso, já que ele está variando em Z, ele não está variando em Z em X, a gente teria uma equação dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao nosso r ao quadrado, que é um raio, o nosso raio. Como aqui a gente não pode observar, aqui daria para ver que é 1, mas o raio seria igual, o valor seria igual a 1. Nós podemos generalizar e botar igual a r apenas. Por quê? Vai variar, a gente vai ter essa relação entre z, perdão, botei y aqui, entre z e x. Então, quando o x for, sei lá, 1, nosso z vai ser 0. Então, a gente tem essa relação aqui dentro. Tirando isso, o x vai continuar, vai ser paralelo, então a construção do nosso cilindro continua. Então, a gente vai encontrar aqui essa nossa representação. Um x, um y qualquer, que a gente pode, sei lá, colocar aqui um yq, e a nossa representação dos nossos z, que seria igual a raiz de r ao quadrado menos x quadrado. No caso, seria aqui mais ou menos. A gente teria todo isso aqui, por exemplo. A gente vai ver a representação do GeoGebra, vai ser um pouco mais fácil de identificar. Então, o que ele pede é encontrar a equação que determina esse cilindro. Nossa equação é igual a x quadrado mais z quadrado igual a r quadrado. Beleza? Então, a gente vai ver agora a representação do GeoGebra. Na nossa letra D, a gente percebeu, a gente observou que a fórmula, a equação da circunferência, ela é dada, então a gente vai colocar aqui no nosso input, por x ao quadrado mais nesse caso vai ser z ao quadrado, sendo igual ao nosso raio ao quadrado. Só que a gente vai generalizar aqui como raio igual a 1. 1 ao quadrado, 1. Então, está formado aqui a nossa figura, que é igualzinha a figura que a própria prova colocou. Beleza? É esse cilindro aqui. Poderíamos colocar aqui o R, como 2, como 3, daria só, ele aumentaria, aqui, ó, por exemplo, se eu botasse 2, daria isso. Então, é nesse sentido. Valeu. Então, vamos voltar aí para a prova. Aqui a nossa última questão, a letra E. Temos agora uma superfície misteriosa no espaço. Sobre esta superfície, conhecemos apenas sua interseção com 4 planos no espaço, determinados, respectivamente, pela equação z igual a 1, z igual a 2, x1, x menos 1, conforme a figura 3. Figura 3 estão todas essas nossas representações aqui. Encontre uma equação que determine essa superfície misteriosa. Ilustre essa superfície utilizando o GeoGebra. Indique algum objeto físico do mundo cotidiano real que se assemelhe a esta superfície. Então, vamos lá. Bom, a gente acabou de ver qual é a equação da circunferência. Como está em x e y, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado
igual a... Aqui tem raio 1, então 1. Beleza. E é nosso dado pela nossa superfície, nosso plano, z igual a 1. Aqui a gente tem x² mais y² igual a raiz de 2², que vai dar 2. Então, nosso raio ao quadrado, definido pelo plano z igual a 2. E a nossa superfície misteriosa. Bom, e temos também essas nossas parábolas dadas por... Já que é uma parábola, a gente sabe que z igual a um número, um coeficiente, que no caso aqui vai ser y ao quadrado, mais 1. Beleza? Porque ele tá subindo aqui, ele sobe mais 1, então a gente soma mais 1. E aqui nessa outra equação, teríamos que z igual a... Vou botar um p, porque a gente também não sabe se ela é igual. Pela figura, elas parecem ser iguais, tanto a D quanto a C. Mas a gente não sabe, a gente só sabe que sobe 1. Então, mais 1. Beleza, essa aqui está definida para o nosso plano x igual a 1. E aqui para o nosso x igual a menos 1. Vamos lá. Olha aqui, vamos interpretar essas nossas equações. Aí ele pede o quê? Encontre a equação que determine esta superfície misteriosa. Ilustre esta superfície utilizando GeoGebra, além de indicar algum objeto físico do mundo cotidiano real que se assemelhe a esta superfície. Então vamos lá. x² mais 1, x² mais y² igual a 1, quando o nosso z igual a 1. x² mais y igual a 2, quando o nosso z igual a 2. Podemos usar aqui uma indução para pensar o seguinte: se quando z for igual a 1, o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado foi 1, e quando o z foi igual a 2, e x ao quadrado mais y ao quadrado foi 2, a gente pode generalizar isso aqui, induzir que x² mais y ao quadrado é igual a z. É possível. A gente pode pensar isso. Agora a gente tem que observar as outras equações para ver também se elas são adequadas a isso. Então ele fala que quando o x igual a 1, o z é igual a q y ao quadrado mais 1. Então vamos ver aqui com essa nossa equação que a gente encontrou. Vamos substituir aqui. Z igual, então, daria que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a qy ao quadrado mais 1, com o nosso x ao quadrado sendo 1 ao quadrado. Então, 1. A gente pode subtrair esses dois. Nós vamos ficar com que q igual a 1. Beleza. Isso está adequado. E a gente encontra que q igual a 1. E no nosso D, se a gente fizer a mesma coisa, nós vamos encontrar que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a p y ao quadrado mais 1. Então, quando o nosso x igual a menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, 1. Temos que p igual a 1. Olha que interessante. As nossas duas equações, elas são iguais, tanto aqui no nosso C quanto no D. Porque se Q igual a 1, utilizando a equação que a gente encontrou aqui induzindo, temos que Z igual a y ao quadrado mais 1, e aqui Z igual a y ao quadrado mais 1. Portanto, essa nossa equação que a gente encontrou aqui é uma possibilidade, é uma possível equação. X² mais y² igual a z.
Agora a gente vai ver lá no GeoGebra e confirmar se isso é realmente uma equação possível e qual ela seria, como ser o formato dela utilizando o GeoGebra. Então vamos. Aqui eu já deixei os nossos planos já feitos no nosso plano, só para agilizar um pouco o nosso processo. Ou seja, z igual a 1, z igual a 2, x igual a 1, x igual a menos 1. Como vimos, vamos testar a nossa equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z. Bom, por essa equação, temos essa nossa representação. Vamos ver se ela bate com as nossas representações das nossas que ele colocou na prova. A letra A seria uma circunferência de raio 1. Então, se a gente vai se colocar aqui, por exemplo, x quadrado mais y quadrado igual a 1, vemos que é um cilindro. E lembra da nossa questão, da nossa letra D? A gente viu que exatamente, a D também, a representação dessa, se a gente colocasse um plano cortando ela, esse cilindro, a figura que ficaria no plano seria uma circunferência dada por exatamente essa equação, x ao quadrado